Fala, fiel, estamos aqui nesta quinta-feira trazendo aí esse pós-jogo aí do Timão, após essa derrota pelo placar de 3-1 contra a equipe do Santos no clássico lá na Vila Belmiro. Atuação ruim demais da equipe do Corinthians. Dorival sim deve explicações de como o time desempenha um péssimo futebol no Campeonato Brasileiro. O Corinthians era para estar brigando mais lá em cima na competição e ainda está ali próximo da zona de rebaixamento. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. Vamos aí com o vídeo. Para levantar um pouco o moral do torcedor e até dos jogadores, né, que estavam sendo muito questionados. É verdade. Boa noite, William. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Considero que sim, o Santos dá um sinal muito importante no campeonato, acima de tudo, de ter encontrado um ritmo de competição que ele não tinha até aqui. Ou não tinha até a chegada do Vojvoda e foi melhorando aos poucos. Empolgou? Empolgou. Não. Você mas olhava relato, o Santos, mas a gente conversava até mais cedo, né, William? Sim. Olhava o Santos do Kleber Xavier. Nossa. E a gente não via, eu não estou colocando que ele está jogando o futebol dos sonhos. Mostra capacidade de competir, que hoje é o que manda no futebol. Futebol hoje é quem compete mais. Consequentemente, terá as oportunidades de usar as qualidades individuais dos seus jogadores. Mas, acima de tudo, é negar espaços, dificultar ao máximo a vida dos adversários. E o Santos fez isso hoje. O primeiro tempo foi uma aula disso, de não deixar o Corinthians ficar à vontade no jogo. O Corinthians não conseguiu respirar no primeiro tempo. Claro que no segundo tempo, ainda mais tendo feito 3-0 logo no início, vai baixar um pouco, vai respirar, vai administrar o resultado, porque aquela pegada por 90 minutos é quase impossível de você manter. Mas, acima de tudo, eu acho que o Santos sinaliza: estou competindo, estou vivo. Eu já falei aqui mais uma vez que acho que os últimos 4 serão rebaixados. Sim, já há algum tempo. Mas o Santos mostra que encontrou o caminho para saber competir no campeonato. Vai ganhar todos os jogos? Óbvio que não. Mas o básico ele já tem para sair de perto da zona do rebaixamento. O espírito de competição que o time mostrou, subindo linhas no primeiro tempo, sufocando o Corinthians e conseguindo uma vitória que dá moral, que com certeza faz com que todos fiquem mais confiantes. E aí uma coisa puxa a outra, né? A confiança vai melhorar o desempenho e é o ciclo positivo do futebol. Sim. Surpreendente a diferença dos dois no primeiro tempo, Calçado? Boa noite. Boa noite. Você imaginar que estão voltando de data FIFA, a impressão que você tem é que o Santos buscou treinar nesse período para um jogo muito importante. Porque é um clássico, porque uma vitória sobre um grande rival pode ser aquele estímulo que está faltando para o jogador ter mais confiança. Então o Santos tratou esse jogo de uma maneira bem especial. E o Corinthians, assim, um treinou na data FIFA, o outro parece que, eu digo, como ele entrou em campo, entrou assim, sem conseguir. É muito interessante. Nesse campeonato aconteceu algumas vezes com algumas equipes, de equipes que foram totalmente envolvidas pelo adversário a ponto de não saber o que estavam fazendo dentro de campo. E o primeiro tempo do Corinthians basicamente foi esse. Assim, só mudou quando entrou o Garro, entrou o Memphis, e essa é uma conversa para a gente ter no linha, porque o Garro até entendo, não é que o Garro pode ter problemas para retornar e entrar no momento certo. Agora, o Memphis jogou com a Holanda. Ele jogou 25 minutos na primeira partida, jogou 63 a segunda partida e ele entrou faltando 20 minutos para acabar o jogo. Então, a impressão que dá é que o Memphis se recupera no Corinthians para jogar na Holanda. Sim, não há outra explicação para isso. E quando o Corinthians, quando ele ganha Memphis e Garro, o Santos, com o Vojvoda, vai para uma formação que perde o controle, que deixa o Corinthians em cima. Claro, está um 3-0, mas não precisa. Um time tão enrolado como foi o Corinthians no jogo, o Vojvoda não precisava recuar tanto. Eu digo, tirar aqueles que dão mais posse para a equipe para ficar o tempo todo, deixar a bola no pé do Corinthians. Mesmo assim, o Corinthians terminou o jogo com uma bola no alvo, foi o gol. Sim. E o Santos finalizou 19 vezes contra 5 do Corinthians. Então, assim, o Santos foi superior o tempo todo. O tempo todo. E isso é bem legal, porque você não, se você disser para mim, o Corinthians está cheio de problemas, tal, mas e o Santos? Não tem?
Vários. Né? Problema de ausência de jogador, problema interno, falta de grana, assim, todo o pacote do Corinthians, que é um terror, o Santos também tem a versão dele. E o Santos entrou totalmente focado e com uma postura competitiva. A competição do Santos foi muito superior à do Corinthians. E aí, cara, quando você entra assim, chega uma hora que você não consegue recuperar mais, né? E só recuperou com a entrada no Memphis e Garro, claro, Memphis e Garro. Levante a plaquinha, eu já sabia. E com uma ajuda também ali do Voivoda que, com a mudança, trouxe o Corinthians para dentro da área do Santos. Mas o comportamento do Corinthians, mesmo sem Garro e Memphis, é inexplicável, porque aí é o seguinte, você não tem a mesma qualidade técnica, mas competir é outra coisa. Tá no jogo, e o Corinthians não esteve. Então o Santos fez talvez uma das melhores partidas dele. Assim, botando o Voivoda e outros treinadores. Não, esse ano, com Caixinha, com o Kleber e com o Voivoda, é a melhor partida. Eu frisei bem o primeiro tempo, porque obviamente o primeiro tempo foi melhor que o segundo tempo, claro, por N fatores. Mas você pega a partida como um todo, você tem razão. Realmente, quando toma 3-1, aí entra o Memphis, entra o Garro, melhora o Corinthians, evidentemente. O Voivoda faz alterações. Mas o placar já estava construído, né? Vem um pouco mais para trás o Santos, toma a bola na trave numa cabeçada do Gustavo Henrique e tal. Mas não teve alguma coisa assim, fica aquela sensação, mas não efetivamente na prática. E digo mais a você, para passar para os companheiros. Se Memphis e Garro estão na equipe do Corinthians desde o início, vamos imaginar que eles estivessem totalmente liberados para jogar desde o início. O Santos, com a postura que teve, levaria o Corinthians muito perigo. Não é que o Corinthians iria ser uma revolução. Eu digo, a postura, o comportamento, o ambiente. Isso no futebol faz muita diferença. Muita diferença. Né? Quando você se comporta. Depois a gente vai para outro jogo, mas assim, o que mudou muito no Flamengo foi o comportamento. Aí você começa a olhar o Flamengo e falar, e aí? Ganhou, depois ganhou bem do Botafogo, mas o primeiro tempo foi... Foi. Então, assim, a gente vai para esse jogo depois, mas eu te digo, como o comportamento de uma equipe, a energia, a vontade, a vibração, faz toda a diferença. Supera até algumas limitações, né? Como superou o Santos hoje. Aliás, Jean, o Santos superou outra dificuldade que tinha, que era chutar no gol, que era converter, chutar e converter as poucas chances que tinha. Porque o primeiro tempo... bom do Santos, no caso hoje avassalador até, já é algo comum desde que o Voivoda chegou. 13-1 em finalizações. Olha, tirando o jogo contra o Ceará, todos os outros jogos o Santos foi muito bem no primeiro tempo, só não conseguia transformar esse gol e por isso empatou muito e acabou até perdendo o jogo para o Ceará. Acho que hoje o que precisava, além do que o Santos estava fazendo, que eram os gols, que eram as finalizações, elas aconteceram, o Santos conseguiu ser efetivo nisso, por isso, inclusive, ganhou o Clássico, né, Jean? Tudo bem? Pois tudo bom? Boa noite a todos. Foi 3-1 no primeiro tempo. No primeiro tempo, primeiro tempo que eu estava falando. Isso, tá. Então, foi impressionante, né? A distância do primeiro tempo foi um negócio impressionante. Acho que o Santos conseguiu que todo mundo jogasse bem ali do seu ataque. O Lautaro talvez tenha participado menos do jogo, mas os outros participaram muito, né? O Barreal, o Reiser, o Guilherme, todo mundo participando o tempo todo. Um jogo de troca de passes, um jogo de... Assim, acho que o número de finalizações, ele é consequência do quanto o Santos trabalhou a bola para ficar em condições de finalizar. E foi um jogo que aconteceu em metade do campo, o primeiro tempo. Aconteceu na metade do campo. Tempo todo ali. O Corinthians tinha dois atacantes que estavam lá. Se eles não tivessem entrado em campo no primeiro tempo, não teria feito diferença nenhuma. Então, foi realmente, para mim, foi surpreendente a diferença, a distância. Se fosse um técnico que a gente não conhece, talvez eu não dissesse ainda, porque você sabe que eu não gosto dessa coisa de cravar. Sim. É o trabalho do treinador em ação, que está aos poucos aparecendo. Mas nesse caso a gente conhece o treinador. Sim. A gente sabe quem ele é. Então eu acho que, de fato, a tendência do Santos... Não vou dizer que vai jogar sempre como jogou o primeiro tempo hoje, mas a tendência é uma tendência de melhora em relação ao que foi a maior parte do campeonato. É uma tendência de um Santos que eu acho que não vai sofrer nessa briga contra o rebaixamento, que nem deveria ser a sua briga, e os nomes que estavam em campo acho que comprovam isso. E sim, ele foi muito superior até a hora do primeiro gol do Corinthians, né? Depois, aí fica aquela história, assim, o quanto que o jogo transcorre do jeito que transcorre dali para o final
por conta dos 3-0, e eu acho que é a principal motivação. Sim. O quanto que, claro, o Corinthians tem uma melhora, como disse o Calçade, por conta dos jogadores cuja importância não se discute. A gente pode discutir várias outras coisas, de Garro, de Memphis, como o próprio Calçade já começou a discutir aqui, mas a qualidade não dá para discutir. Então é claro que estes caras, né, quando a gente falava tanto do quarteto ofensivo do Corinthians, contando estes dois, mais o Carrilho, mais o Yuri Alberto, a gente sempre teve muito claro que com esses 4 em campo, o Corinthians é um, sem eles, o Corinthians é outro. Ainda que o Guinegão tenha entrado bem, enfim, né, ultimamente, não no jogo de hoje especificamente, mas enfim, eu acho que o que acontece na reta final do jogo tem mais a ver com a partida resolvida e o placar resolvido do que exatamente com uma melhora do Corinthians no jogo. Acho que o resultado é tão grande para o Santos, quando a gente fala de passe no Campeonato Brasileiro, que amanhã, obviamente, todo santista vai torcer pro tricolor. Bahia. Bora, Bahia! Todo santista é tricolor amanhã, não tenho a menor dúvida disso. Porque se o Bahia... Como foi Vasco hoje, inclusive? Se o Bahia ganhar no Barradão, ele destrói de vez o Vitória emocionalmente. O Vitória, nesse momento, tem 6 pontos a menos, com 3 vitórias a menos, Santos. Ou seja, precisa de 3 rodadas para ultrapassar o Santos. O jogo com o Bahia amanhã está para o Vitória, assim como o do Corinthians estava hoje para o Santos. Então, e tem uma coisa que eu acho que vale a pena chamar atenção. O Santos faz o Campeonato Brasileiro bem ruim. Sim. Ele tem 1 jogo a menos que o Corinthians e 2 pontos a menos. Ou seja, se ele ganha, é que é o Palmeiras, né? É que é o Palmeiras, não dá para contar com isso, né? Mas se ele ganha, ele passa. Ele passa. E cola no Galo também, que empatou, que faz um campeonato brasileiro. O Palmeiras é uma conta muito exata para o futebol, porque no final das contas são os próximos jogos todos. Então pode ser qualquer jogo. Exatamente. É que assim, como adversário... atrasado é o Palmeiras, tudo bem, mas qualquer jogo serve para isso. Mas por que eu estou te falando que o jogo de hoje era tão fundamental para o Santos? Porque já tinha até torcedor, fecha com empatezinho e tal. Não dá para fechar com empate. Era um jogo porque o Santos precisava dos 3 pontos, e também para dar moral. Você ganha o clássico do seu principal rival, você né, dá uma respirada. São vários fatores ali, né? Ainda mais na arrancada que o Santos precisa dar para fugir do rebaixamento. Então, hoje era fundamental nesse aspecto e também olhando para frente. O Santos precisa concluir esse serviço na segunda-feira contra o Vitória, à noite, que o jogo na Vila também é um confronto direto. Aí o Santos precisa resolver essa parada para ir para 34, certo? E aí, quando for enfrentar a sequência, que é uma sequência terrível, que vai ser o Palmeiras pelo segundo turno, o Flamengo vai decidir pelo segundo turno e o Palmeiras pelo primeiro turno. É verdade, pode ser o fiel da balança. O Santos então, são 2 jogos que o Palmeiras vem com o Flamengo em sequência. São jogos que uma equipe que briga contra o rebaixamento, ela não conta pontos. Aqui vamos pensar nos outros jogos, né? Por isso que a vitória hoje era tão fundamental. E o Santos tem confronto contra os 4 últimos colocados do campeonato. Ainda. 3 em casa e 1 fora. O fora é o... Juventude. Porque mais um detalhe, você pensava no jogo, eu pensava no jogo antes, e você vê uma distância considerável do Corinthians para o Santos. Sim. Mas essa distância não é real. Não, a distância, na prática. Inclusive, hoje a distância foi do Santos para o Corinthians. Ela só vale no mata-mata. Sim. O Santos tem 8 vitórias no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem 8 vitórias no Campeonato Brasileiro. Sim. Com um jogo a mais. É decepcionante a do Corinthians. O mata-mata corintiano com o Dorival, que é bom, sim, realmente bom, tá maquiando a regularidade abaixo da média do que o elenco do Corinthians pode produzir. Exatamente. O campeonato do Corinthians... E pode salvar a temporada, tá? Pode salvar a temporada. Pode fazer a temporada ficar boa. Os caras se escondem, mas aí assim, os caras se escondem atrás de um mata-mata. Você fala, poxa, título de Copa do Brasil não é legal? Libertadores não é mata-mata, onde o Corinthians nem chegou perto. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que apenas que é uma equipe que hoje, por todo o sistema, assim, e muito disso poderia ser dito do Santos, tá? Então, quando a gente não se pode justificar o que o Corinthians jogou ao seu ambiente institucional, porque o do Santos também não é grande coisa. É ruim também. Né? Mas apenas identificando, primeiro, corintiano, a melhor notícia hoje foi o time feminino está na final da Libertadores. Uhum. Como sempre, as melhores notícias vêm da equipe feminina. E um promotor do Ministério Público de São Paulo resolveu abrir a caixa. É um espetáculo, inclusive. O que me surpreende, porque, repito o meu mantra aqui, não existe nada mais blindado no futebol brasileiro do que o futebol. Então,
certamente ele não deu ouvidos a ninguém, não conversou com ninguém e resolveu agir o que ele deveria realmente fazer, e os outros também. Em todas as instâncias da República, o futebol é blindado. Vamos acabar com o PCC antes de pegar a galera do futebol. Então, é impressionante que alguém tenha se tocado disso, né? Que se você puxar, vem, né? E isso não é Corinthians, é um monte de lugar. Você puxou, vem. Começa a vir. Um vai puxando o outro. E aí os cabelos vão ficando em pé. Procura, acha, né? E aí, essa é uma notícia boa até, porque mostra quem é quem e algumas figuras que devem ser simplesmente tiradas não só do Corinthians. O Cruzeiro passou por esse processo. Sim. Né? Aí você viu no que deu. Ele teve que virar SAF, e veio o Ronaldo, agora veio o Pedrinho, e a vida do Cruzeiro melhorou. Mas poderia ter piorado, nem toda SAF é uma maravilha. Né? Então, assim, este ambiente institucional atinge muitos clubes do futebol brasileiro. No caso do Corinthians, parece que o Corinthians agora escolhe mata-mata. Pô, o Paulista ganhou uma fase de mata-mata. Agora vem Copa do Brasil, vão dar tudo. E tá tudo bem. Né? E o Brasileirão, o Brasileirão vai. Disso do Brasileirão, né? Tem muito problema, né? Você vê o Martínez, que desaparece, Garro está sempre lesionado. Lesões, é um ano péssimo do Garro, Carrilho fora. É um ambiente. Memphis lesiona, vai para a seleção, joga, volta, fica no banco. O Yuri ficou um tempão fora também. É difícil você dar uma sequência. Mostra uma coisa assim que, por mais esforço que tem o Dorival, uma coisa é o treinador, sua comissão técnica, é o grupo que está ali no vestiário. A outra é o jogador olhando para o todo. Vale para o jogador do Santos, vale para o jogador do Corinthians. E quando você vê as coisas do jeito que elas funcionam, assim, mas o jogador também não tem, na minha visão, né, o direito de largar a mão. Né? Como você percebe, eu acho absurdo. O Memphis tem que ser explicado, então. Porque o Memphis jogou na Holanda, nas 2 partidas, não 90 minutos, 25 numa, 65 na outra, e voltou ao Brasil e foi entrar quase no final do segundo tempo.